Olá pessoal, todo mundo bem? Aqui é o professor Felipe e, bem, espero que todos estejam muito bem. E nesta aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre, continuar o nosso tema, né, que é a análise combinatória, belezinha? Então, hoje nós vamos então falar, né, iniciar os temas de arranjo simples e combinação simples, são dois assuntos, mas nesta aula de hoje eu vou falar apenas de um deles, que é o arranjo, tudo bem? E bem, na nossa última aula a gente trabalhou com permutação com repetição, né? Espero que tenha sido tranquilo. Bem, vamos continuar, né, nossos assuntos aqui, belezinha? Então, olha só. Então, o que consiste o arranjo simples? Bem, para a gente pensar no arranjo simples, vamos pensar primeiro no que é a permutação. Tudo jóia? Para a gente tentar comparar os dois e ver as diferenças. Porque vocês vão ver que esses temas são bem parecidos. Principalmente o arranjo simples e o princípio fundamental da contagem. Tá? São bem parecidos, o PFC, né, que a gente diz. Então, olha só, observe o seguinte. Então, até aqui nós estudamos a permutação simples e a permutação simples, como que ela consistia? Era eu pegar n elementos, tudo bem? Um número n de elementos, e ordenar, né, fazer um agrupamento ordenado desses mesmos n elementos. Então, por exemplo, eu tinha cinco pessoas, por exemplo, e via como que eu poderia dispor em uma fila essas cinco pessoas. Era essa que era a ideia. Não é na permutação, era como se fosse eu trocar de lugar os objetos. Só isso. Eu pego 5 objetos, 20 objetos e troco eles de lugar. De quantas maneiras possíveis eu posso trocar eles de lugar? Era essa que era a nossa ideia na permutação. Não era? Porém, agora, olha só como vai ser. Ó. Agora, a gente tendo N elementos, suponha lá, sei lá, 20 pessoas novamente. A gente quer estudar os agrupamentos ordenados de um, 2, 3 P elementos, com P menor que N. Tá? Esse com P menor que N é só uma restriçãozinha, porque a ideia é a seguinte: imagine se tenha, sei lá, 15 pessoas e queira fazer um grupo de 20. Não tem jeito. Né? Então, por isso que ele fala que o agrupamento nosso aqui, a quantidade de elementos do nosso agrupamento, tem que ser menor do que a quantidade de elementos totais. É isso que ele está falando. Como assim, professor? Então, o que é estudo arranjo? Suponha, você tem 15 elementos. Você quer saber quantos grupos de 3 pessoas, ou seja, 15 pessoas, você quer saber quantos grupos de 3 pessoas, né, você pode fazer. Essa que é a ideia, basicamente, do arranjo. Beleza? Aí aqui eu coloquei agrupamentos ordenados. Por quê? Porque esses agrupamentos têm que ter uma certa ordem, entendeu? A ordem tem que ser importante, na verdade, para a gente considerar. Tudo bem? Como assim, professor? Ó, vou dar outro exemplo. Suponha que tem uma empresa, né, tenha cinco empregados, enfim, funcionários, e aí eles querem escolher dois um para ser gerente e o outro subgerente, vamos dizer assim. Tudo bem? E aí a ordem do sorteio é a seguinte: o primeiro que for sorteado será o gerente, o segundo que for sorteado, subgerente. Então observe, suponha que lá trabalhava eu e o Rodrigo nessa empresa. E aí quando sorteou primeiro o Rodrigo e depois sorteou eu. Então o Rodrigo foi gerente, eu fui subgerente. Belezinha? Mas observe que se eu troco a ordem de sorteio, se eu sou sorteado primeiro, eu vou ser gerente, e se o Rodrigo é sorteado depois, ele vai ser subgerente. Então a ordem de escolha importa? Importa. Então, quando isso acontecer, a gente vai utilizar o arranjo simples. Essa, essa ideia da ordem do agrupamento importar é o que vai diferenciar o arranjo da combinação, tá bom? Mas não afobar não. Vamos trabalhar primeiro o arranjo tranquilo, para depois a gente partir para a combinação e para depois a gente partir para a mescla dos dois, tá bom? Que vai ser onde a gente vai ter que ler o exercício e identificar. É arranjo ou é combinação? Belezinha? Esse que é um ponto mais importante dessa parte geral aqui. E aí, a gente tem uma fórmula para calcular o arranjo. A gente lê, ó, o arranjo de N termos, né? Tomados, a gente lê mais ou menos assim: tomados PAP
é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Tudo bem? Então, um arranjo, por exemplo, de 5 tomados 2 a 2. A gente lê desse jeito. Arranjo de 20 tomados 3 a 3. Arranjo de 4 tomados 4 a 4, por exemplo. Enfim, tá bom? Então, é só como que a gente utiliza essa fórmula? Só substituir os números, vocês vão ver. Resolve o parênteses primeiro, depois resolve a divisão de números fatoriais. Vamos fazer um exercício para a gente ver? Olha só. Então, usando os algarismos 2, 3, 5, 7 e 9, quantos números naturais de 3 algarismos podemos formar? Observe que esse tipo de exercício vocês já fizeram quando vocês estudaram o princípio fundamental da contagem, lá no comecinho de análise combinatória. Vocês já fizeram. Bem, a gente tem, né, esses 5 algarismos e a gente quer escolher 3 algarismos para formar, né, distintos, obviamente, para formar um número. Né? Então, qual que era a ideia que vocês faziam lá, que vocês aplicavam? Por isso que eu falo que o arranjo simples e o princípio fundamental da contagem são muito assim, similares, beleza? Então, aqui nós temos a centena, por exemplo, aqui a dezena, tudo bem? E aqui a unidade. Então, observe o seguinte, quantos algarismos eu posso escolher para a centena? Para a centena eu posso escolher 5, porque eu tenho 5 algarismos aqui. Qualquer um deles eu posso usar na centena. Na dezena, quantos algarismos eu posso utilizar? Bem, eu posso utilizar todos menos o que foi utilizado aqui na centena. E aqui na unidade eu posso utilizar só 3, porque eu não posso utilizar o que foi utilizado aqui, nem o que foi utilizado aqui. Então, 5 vezes 4 vezes 3 me dá 60 números. Belezinha? Então, olha só. Então, esse aqui foi um método de resolver pelo princípio fundamental da contagem. Professor, como que a gente resolveria pelo arranjo? Olha só. A gente pode utilizar ainda o arranjo, né? Observe que a escolha de algarismos importa na confecção do número. Então, aqui que entra a ideia da gente observar se a escolha dos objetos meu vai importar ou não. Observe que, nesse caso aqui, importa muito. Por exemplo, se eu escolho o número 3 primeiro, o número 2 e o número 5, eu tenho o número 325. Esse número é o mesmo de eu escolher o número 532? Não, são números diferentes, não são? Então a ordem importa? Importa, porque eu gero objetos aqui no meu conjunto diferentes. Beleza? Então é isso que significa a ordem importar. Significa, por exemplo, com os mesmos objetos, tá vendo? Os mesmos algarismos. Eu peguei o algarismo 3, o 2 e o 5. Aqui eu peguei o 3, o 2 e o 5. Então, esses objetos aqui, se a gente for ver pelo que foi utilizado, eles eram para ser o mesmo, tudo bem? Só que nesse problema aqui, neste problema, tudo bem? Vai depender do enunciado. Neste problema, eles não são o mesmo. Por quê? Porque ele quer os números naturais de 3 algarismos. Observe que os algarismos utilizados nesse e nesse são os mesmos algarismos, porém os números são diferentes. Então, nesse caso, e por que são diferentes? Porque a ordem de escolha é diferente. Se essa ordem de escolha, né, essa ordem do agrupamento, difere os elementos, então eu utilizo o quê? Arranjo simples. Pessoal, se ficou confuso um pouquinho, pausa aí, volta um pouquinho, beleza? Mas para vocês ouvirem de novo a explicação, mas a ideia é essa. A ordem de escolha aqui importa. Por exemplo, se eu escolho primeiro o número 3, depois o número 2, depois o número 5, eu gero o número 325. E esse número, apesar de ter os mesmos algarismos que formam o número 532, esses números são diferentes. Tudo bem? Então é isso. O arranjo é quando a ordem de escolha importa. Tudo bem? É isso que eu quero que fique claro. Então observe pela fórmula como que fica. Ó. Então quantos elementos eu tenho no meu conjunto? 5. E quantos eu quero escolher? 3 a 3, né? Então é um arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Então como que fica essa fórmula? 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Sempre resolve o quê? O parêntese, beleza? 5 menos 3, 2 fatorial. Então ficou 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Aqui eu posso abrir então esse 5 fatorial até o 2 fatorial. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, eu posso simplificar esses dois termos, fica 1, né? 5 vezes 4 vezes 3,
Observe que 5 vezes 4 vezes 3 foi o mesmo resultado obtido aqui em cima, que me dá 60 números. Professor, mas é muito mais difícil. Pois é, é mas assim, pessoal, se a gente for ver, enfim, vai ter horas que vocês vão ver que pela fórmula do arranjo é mais fácil, vai ter horas que pelo princípio fundamental é mais fácil. O ideal é que vocês aprendam a maior quantidade de métodos, para que vocês decidam a hora certa de utilizar cada um. Beleza? Vamos para o próximo? Olha só. Quantas frações diferentes e não iguais a um podemos escrever usando os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13? Observe. Ele quer fazer frações, não é? Se ele quer fazer frações, eu tenho que escolher um número para o denominador e um número para o numerador. Então eu tenho que escolher um número para cá e um número para cá. Como ele falou que não pode ser igual a 1 as frações, significa o quê? Que o número que eu escolhi para o numerador não pode ser o mesmo do denominador, ou seja, então os números aqui não podem repetir. Beleza? Esses números aqui, a escolha desses números não podem repetir. Belezinha? Vamos observar por que a gente pode utilizar o arranjo. Porque a ordem de escolha importa. Suponha que a gente escolha primeiramente o número 2 terços. Beleza? E depois eu escolho o número 3 sobre 2. Geraram respostas diferentes? Sim, as frações são diferentes. Não é 2 terços é diferente de 3 sobre 2. Então são frações diferentes. Então, pela fórmula, como que a gente pode utilizar? Quantos elementos eu tenho no meu conjunto aqui? Eu tenho 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Então, eu tenho 6 elementos, tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu quero escolher quantos? 2 a 2, né? Porque eu quero escolher um para o numerador e outro para o denominador. Então, como que vai ficar essa continha? Fica 6 fatorial dividido por 6 menos 2 fatorial. 6 fatorial dividido por 4 fatorial, né? Porque 6 menos 2 é 4. Fica 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial embaixo. O que eu posso fazer? Simplificar. Cortar não, né? Simplificar. Então, olha só. 6 vezes 5 eu tenho quanto? 6 vezes 5 eu tenho 60 números. Olha só, como faríamos sem a fórmula? Né? Isso eu coloquei aqui para vocês pensarem. Eu deixei 6 vezes 5, que é igual a 30. Opa, perdão. 60 não, né? Vocês me desculpem aí, tá bom? Isso aqui não é 60 não. Deus é mais. Perdão, gente. Isso aqui dá 30, beleza? Belezinha? Dá 30 números. Como que a gente faria para resolver utilizando o princípio fundamental da contagem, por exemplo? Uai, olha só. Eu utilizaria para o numerador, eu poderia utilizar qualquer um dos números, dos 6 números. E observe que, para o numerador, eu poderia utilizar todos menos o que eu utilizei. Assim, no numerador eu poderia utilizar todos, e no denominador eu poderia utilizar todos menos o que eu utilizei no numerador. Tá bom? Porque ele não quer que a fração seja igual a quanto? Igual a 1. Então, por exemplo, se eu escolher o número 2 aqui em cima, eu não posso escolher o número 2 aqui embaixo. Eu tenho que escolher qualquer um outro, menos ele. Então, se eu escolhi 2 aqui, eu tinha 6 possibilidades. Escolhi o 2. Então, aqui sobra quantas possibilidades para eu escolher? 5. 6 vezes 5, 30. Então, me dá o mesmo resultado. Belezinha? Pessoal, então, bem, eu deixei esses dois exemplos aí com vocês. Deixei alguns exercícios também. Tá bom? Então tentem fazer lá direitinho. Qualquer dúvida eu estou no meu horário de EO, tá? E, bem, realmente fácil porque esse assunto é muito bacana e tem muita coisa interessante, beleza? Para gente estudar. Além de ser importante, sim, né, para essa vida acadêmica de vocês. Belezinha? Então, pessoal, um abraço, fiquem na paz. Todo mundo com Deus, beijo no coração e até mais.